tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre resenha e as diferenças existentes entre resenha e resumo. O que será que difere uma coisa de outra? Bom, resumo. Quando a gente pega uma obra e conta de maneira resumida sobre essa obra e os detalhes dela, o que nós estamos fazendo é um resumo. Resumo é quando você conta, por exemplo, eu vou contar sobre os Vingadores. Thanos morre no final. Isso é um resumo, porque eu vou falar sobre a obra como um todo, porém concentrando somente nas partes principais. Tanto é que no resumo, obrigatoriamente, aparecem spoilers das coisas. Por exemplo, se eu fizesse um resumo de um filme que acabou de lançar e eu fui assistir e vocês não, se eu fizer um resumo desse filme, eu obrigatoriamente tenho que dar spoilers para vocês. Porque o resumo, ele exige isso. Ele exige que dados do texto original sejam empregados no resumo, no texto novo. E esses dados são aqueles elementos, aqueles fatores, aqueles acontecimentos responsáveis pela essência do texto. Então, o spoiler acontece. E a diferença de uma resenha? Bom, o que a resenha tem de diferente do resumo? Se resenha também é uma espécie de resumo. Bom, a resenha é quando você vai fazer uma análise da obra. Imaginemos, pois, que eu vou fazer uma resenha do livro O Extraordinário, por exemplo. Se eu chegar aqui e falar assim, o livro Extraordinário conta a história de um garoto que nasceu com má formação e precisou fazer várias cirurgias, e ele sofreu bullying na escola, e a sua família sofreu toda com isso, mas ele superou e agora tá tudo bem. Resumo, acabei de contar para vocês como é o filme, como é o livro. E uma resenha é quando eu vou contar essa mesma história, porém com um caráter opinativo. E aí, para isso existe a resenha mais utilizada ultimamente, que a gente chama de uma resenha crítica. O que é uma resenha crítica? É aquela que tem por objetivo fazer uma crítica, uma observação, uma análise da obra. E existem 3 tipos de resenhas críticas. Quais são elas? Tem a resenha crítica elogiosa, existe essa palavra, elogiosa. Ela tende a elogiar a obra como um todo, a obra é boa e tal, então o leitor, que é o autor do texto da resenha, ele gostou daquilo que ele viu ou daquilo que ele leu. Temos a resenha negativa, que é quando ele não gosta de nada e aí ele ele agride de certa forma a obra. E tem a resenha que a gente chama de uma resenha crítica construtiva. O que é uma resenha crítica construtiva? É aquela resenha que aponta os defeitos da obra e ao mesmo tempo aponta também oportunidades de melhoria. É aquela resenha que mostra, dentro do texto, o que poderia ser feito para melhorar os aspectos negativos daquela obra. E como é montado uma resenha? Bom, uma resenha, como todo e qualquer estilo textual, ela exige uma estrutura. E a estrutura da resenha é expositiva, ela tem por objetivo passar uma informação. E dependendo da situação, ela também é argumentativa quando o autor da resenha ele opina sobre aquilo que ele está escrevendo. Daí, essa estrutura ela é composta de 2 momentos. O primeiro momento é quando o autor faz o amparato. Ele pega uma visão geral da obra, certo? E o segundo momento é quando ele vai expor a opinião dele. O que ele pensa sobre aquela obra, se aquela resenha é uma resenha crítica elogiosa, negativa, ou se ela é uma resenha construtiva. Fala assim, pode criticar? Pode, mas seja crítica construtiva. Crítica construtiva é aquela que te aponta os defeitos, mas não para te menosprezar. Aponta os seus defeitos a fim de ajudá-lo a superar, a melhorar. Quer ver um exemplo? Eu peço para vocês fazerem redações e eu corrijo esses textos. No final de cada texto sempre tem uma observação minha, sempre. Essas observações nós podemos chamar de críticas construtivas.
Eu tanto elogio o trabalho de vocês e os esforços, quanto apresento oportunidades de melhoria. Essa parte tem que melhorar nesse sentido. Seu texto é muito bom, mas cuidado com a repetição. Nossa, você escreve muito bem, mas precisa ficar mais atento aos elementos de coesão. Então, isso é uma resenha crítica. Uma crítica construtiva, por assim dizer. E a resenha, ela está presente em todos os aspectos da nossa vida. A gente faz resenhas de tudo. Se a gente, numa sala de aula, como a gente fazia, né? Nos nossos bons tempos, falamos sobre filmes e as nossas opiniões. Aí o Zé Lucas me pergunta, qual é o seu herói favorito e por quê? E aí eu falo, eu gosto mais da Mulher Maravilha. E aí eu defendo o porquê de eu gostar dessa Mulher Maravilha, dessa personagem. A gente está fazendo resenhas críticas. E a gente não precisa de muita coisa. Percebe como esse caráter textual está o tempo todo no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente não para pensar nele? Mas ele está. E as resenhas, elas também são muito comuns em blogs, em sites, em jornais, em revistas. Sempre que lança um novo título ou que é pré-definida uma data para lançamento de uma obra, já começa a aparecer várias críticas construtivas, destrutivas, elogiosas em cima daquela obra, e a gente vai ver essas críticas para depois construir a nossa linha de raciocínio, o nosso pensamento e o que nós entendemos disso, tá bom? Então, a grande diferença entre uma resenha e um resumo, ambos resumem uma obra já existente. A diferença é que o resumo, ele só resume a obra e acabou. Então, ele usa aspectos da obra para fundamentá-lo. Em contrapartida, a resenha, ela resume uma obra e apresenta um caráter opinativo. No resumo, não tem espaço para o que eu, leitor, penso. Eu, telespectador, penso. No resumo, não tem espaço para isso. É a voz só da obra e acabou. Na resenha, eu resumo a obra e coloco o que eu penso sobre ela no texto. É essa a grande diferença. Entenderam? E por que é importante vocês saberem fazer uma resenha? Porque em toda a carreira acadêmica de vocês, vez ou outra, vocês vão deparar com esse estilo textual. Um professor de história pode dar um capítulo enorme e dizer assim, faça uma resenha sobre a Guerra Fria. Aí você tem que entender o movimento, o que aconteceu e expor sua opinião sobre o fato ocorrido. Então, resenha não aplica-se apenas ao português, à redação e à literatura. Aplica-se a todos os aspectos. E na faculdade a gente faz resenhas. Muitas resenhas, inclusive. Até mais do que eu gostaria. Mas fazemos. Então, é muito importante vocês saberem diferenciar uma resenha de um resumo. Resumo é quando você pega a obra e usa os elementos dela e conta. O livro é isso. Acabou. Sem espaço para sua voz. O eu lírico não fala no resumo. A resenha, você resume a obra e junto com esse resumo você coloca o seu ponto de vista, a sua leitura, a sua opinião, a sua análise. Tá bom? É simples assim, sem muitas complicações, tá? E não tem limite de parágrafos, você decide como melhor distribuir as suas informações no texto. Bom, dito isso, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam a atividade, por favor, das páginas 326 a 327. Isso, são os exercícios do 1 ao 9, por gentileza, tá bom? E se tiverem alguma dúvida, vocês sabem exatamente como e onde me encontrar. Estou sempre aqui de braços abertos para vocês e com essa saudade que só faz aumentar, né, meu povo? Fazer o quê? Beijos, se cuidem, amo tanto cada um de vocês.